Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre um grande escritor da literatura mundial, da sua obra e especialmente de um dos livros que sejam considerados uma das suas obras-primas. O meu nome é Sebastião Barata e, seguindo o costume de falar semana sim, semana não, de um autor de língua portuguesa, hoje vou falar-vos de Gil Vicente, que foi nascido provavelmente cerca de 1465 e falecido aí entre 1536 e 1539, que é considerado o primeiro grande dramaturgo português, além de um poeta de renome. Enquanto homem de teatro, parece ter também desempenhado as tarefas de músico, de ator e de encenador. Poderá ter sido também Ourives, e o autor da célebre e riquíssima Custódia de Belém, também mestre da balança da Casa da Moeda de Lisboa e mestre de retórica do rei do Manuel I, enfim, o homem dos sete ofícios. Não há dados exatos quanto ao local de nascimento de Gil Vicente. Parece ter nascido em Guimarães, embora também Lisboa e Barcelos tenham reivindicado essa honra. Também a Beira Serrana tem sido aventada por estudiosos que tomam em consideração a análise detalhada do vocabulário vicentino. De facto, verificam-se várias referências a essa área geográfica de Portugal, seja na toponímia, seja pela forma de falar das personagens. Terá Gil Vicente nascido lá no norte, mas sido criado nas beiras? Nada há que o prove. De qualquer modo, Guimarães parece recolher as maiores probabilidades, até porque é o berço da joalharia portuguesa. Mas ainda há mais dúvidas sobre a sua data de nascimento. As várias propostas apontam para diferenças que chegam a 23 anos. O ano mais referido é o de 1465, mas já quem propunha as datas de 1460, outros entre 1470 e 1475. Não nos podemos basear nas pistas deixadas na obra do próprio autor, porque as contradições são enormes. Por exemplo, no Velho da Horta, na Floresta dos Enganos ou no Alto da Festa, são indicadas datas como 1452, 1470 ou então antes de 1467, aqui no Alto da Festa. Portanto, não nos podemos guiar também por aí. Em 1965 decorreram as festividades comemorativas do seu quincentenário, pelo que passou a considerar-se oficialmente o ano de 1465 como o do seu nascimento. Pronto, ficamos por aqui. Bem, por outro lado, também não há dados absolutos que possam confirmar a teoria de alguns estudiosos que defendem que este Gil Vicente, o poeta dramático, seja também o Ourives, da Rainha Dona Leonor, autor da célebre e riquíssima Custódia de Belém. Mas parece quase certo que seja, pois são de facto muitas as coincidências. Há o nome, igual, a contemporaneidade de ambos e, sobretudo, o facto de parecer inadmissível que não haja qualquer documento que os procure, enfim, diferenciar, uma vez que são celebrados por artes diferentes e que viviam ao mesmo tempo, no mesmo passo real. Portanto, era perfeitamente normal que na documentação da época fossem nomeados de forma diferente para distinguir um do outro. Portanto, é quase absolutamente certo que se tratava de uma e a mesma pessoa. Não só o dramaturgo, que se estreou no ano de 1502, e o outro, o Gil Vicente Ourives, que começou a fazer a Custódia de Belém em 1503. Portanto, a ver, quase no mesmo ano. Terá demorado à volta de uns 3 anitos, portanto terá terminado de fazer a Custódia em 1506, que foi produzida com o primeiro ouro que veio de Moçambique. Portanto, teria forçosamente que ser a mesma pessoa, porque ambos continuaram a trabalhar para a coroa durante muitos anos. O Gil Vicente, dramaturgo, estreou uma ou mais peças por ano até ao ano de 1536.
O Gil Vicente Ourives foi nomeado, por influência lá da rainha Dona Leonora, vedor de todas as obras de ouro e prata que se fizeram para o convento de Tomar, o Hospital Todos os Santos e depois para o Mosteiro de Jerónimos. No ano de 1513 ele foi nomeado pelo rei Dom Manuel I mestre da balança da Casa da Moeda de Lisboa, com o elevado ordenado de 20.000 réis. Pois, portanto, havia pagamentos e havia benesses a conceder, não é? Por todas estas... havia obras, tanto as literárias como as artísticas, não é? E por isso tinham forçosamente que ser diferenciados, o que não acontecia, portanto eram claramente uma e só pessoa. É provável que a arte de Ourives tenha começado antes de dramaturgo, porque certamente ele já tinha que ser uma pessoa já lá, muito considerada na corte, porque senão, como é que a rainha o ia encarregar de fazer uma obra da importância e do custo da custódia de Belém, se ele não fosse realmente já um Ourives considerado. Talvez tenha sido, portanto, a rainha viúva, né? A rainha velha, como era chamada, a Dona Leonor, portanto, que eu conheceria bem, portanto, como era o seu Ourives, a propor que fosse ele, então, escrever um auto para celebrar o nascimento do príncipe que veio a ser o futuro rei Dom João III. E então ele assim fez, escreveu o Auto da Visitação, que também é conhecido por o Monólogo do Vaqueiro, e que foi representado lá nos aposentos da rainha que se chamava, que era a rainha Dona Maria, que era, portanto, a rainha consorte do rei Dom Manuel I, foi representado na noite do dia 8 de junho de 1502, com a presença, portanto, além do rei e da rainha, da Dona Leonor, não é? A viúva do Dom João II, e da Dona Beatriz, que era a mãe do rei, do Dom Manuel I. A Dona Leonor, portanto, a rainha velha, pediu ao dramaturgo que ele repetisse a peça na noite de Natal, porque o Auto da Visitação tem muitos elementos claramente inspirados na adoração dos pastores, porque a encenação incluía a entrega de prendas simples, rústicas, como, por exemplo, queijos e outras, ao futuro rei, não é? Que tinha acabado de nascer, ao bebê. Era um quadro, de facto, assim, bastante natalício, embora profano, não religioso. Talvez por causa disso o Gil Vicente achou melhor não repetir aquela peça lá na noite de Natal, mas fazer outra nova. E então escreveu o Auto Pastoril Castelhano, que foi representado então na noite de Natal, né? Na chamada Missa do Galo. E depois escreveu também logo a seguir o Auto dos Reis Magos, que foi representado na Epifania, não é? Portanto, no Dia dos Reis, não é? Como o povo lhe chama, daí, portanto, a 15 dias, não é? Depois do Natal. Essas peças de estreia, todas elas em castelhano, diga-se, porque a rainha era castelhana e, portanto, ele escreveu em castelhano para a rainha perceber. Né? Bom, aquilo lá na corte deu um tal brado que, de facto, ele nunca mais deixou de escrever, continuou e passou a ser o escritor, o dramaturgo, o fabricante de peças para divertir a corte a partir daí. Isto sem prejuízo de continuar a sua atividade de Ourives, não é? Como já vimos, durou muitos anos. Quanto aos estudos de Gil Vicente, embora desde sempre tenha havido tentativas no sentido de atribuir a este autor uma grande cultura, até há presunções de que ele tenha estudado na Universidade de Salamanca, em Espanha, mas não está provado que alguma vez ele tenha lá estudado, nem sequer de que alguma vez ele tenha estudado latim. Porém, podemos afirmar que ele, de facto, era um detentor de um espírito muito conhecedor, que ele dominava bem, enquanto, portanto, católico e enquanto músico, a poesia litúrgica latina, portanto, da missa, da igreja. Também o conhecimento do castelhano, que lhe franqueou as portas da cultura religiosa e profana. Agora, se de facto aprendeu castelhano em Salamanca ou não se sabe. Ora, o Gil Vicente casou 2 vezes. Casou pela primeira vez com uma senhora Branca Bezerra, de quem teve 2 filhos, que era o Gaspar Vicente, e o Melchior Vicente. Depois enviuvou e voltou a casar, desta vez com Melícia Rodrigues, e dessa teve, ao que sabe, pelo menos uma filha, que era a Paula Vicente, que veio a ser moça de câmara da infanta Dona Maria,
e um filho, que era o Luís Vicente, filho esse que depois veio mais tarde a editar e a organizar, juntamente com o seu irmão, com a Paula, a compilação das obras do pai. Ora, a transmissão da obra do Gil Vicente confrontou-se com dificuldades várias, porque ele inicialmente escrevia em folhas soltas, né? Portanto, até quase ao final da vida, ele nunca se deu ao trabalho depois de compilar aquilo. Só já quando ele estava já muito velhinho, já nos últimos anos, é que ele resolveu então retirar-se da corte e decidir-se então a tentar ainda recolher e reunir as suas obras e compilar as suas obras completas. Mas, ao que consta, ele já não conseguiu fazê-lo antes de morrer, apenas reuniu assim algumas folhas e diversos manuscritos, redigiu também ainda a dedicatória da compilação ao rei, ao Dom João III, mas é mais que certo que ele não conseguiu de facto reunir e compilar todas as suas obras. E essa compilação veio a ser então acabada pelo filho, né, como eu já disse, o Luís Vicente, e foi então concluída e impressa nos anos de 1561 e 1562. Mas, nessa altura, já existia a Inquisição, que tinha sido criada exatamente na altura em que o Gil Vicente morreu, no ano de 1536, e a Inquisição, claro, meteu logo ali a colher, não é? Aliás, ainda antes de ser publicada essa primeira edição da compilação dos seus livros, né? Constavam já do índex de 1551, 7 autos dele, mas depois, na obra, que saiu então nos tais anos de 1561 e 62, já vieram muito mais completos. Algumas dessas obras que tinham sido, enfim, proibidas, nesta altura já apareceram lá na compilação. Será que a censura da Inquisição passada a ser um bocadinho mais branda do que no princípio? Possivelmente terá havido influência da rainha Dona Catarina, de quem, portanto, a Paula Vicente, a filha do Gil Vicente, era moça de câmara, como eu já disse. Bem, mas isso o que é certo é que isso não dá garantias de que ele seja muito fiel ao que o Gil Vicente escreveu. O próprio compilador, não é? O Luís, dizia que porou um bocadinho a obra do pai, provavelmente se calhar para que a censura deixasse passar, mas nós temos provas através da única folha que até ao momento se encontra, o original do Gil Vicente, há muitas diferenças entre o que está nessa folha e o que saiu no livro. Portanto, provavelmente ali houve corte. Além disso, depois no índex seguinte, que saiu no ano de 1581, já tornam a vir uma grande lista de autos do Gil Vicente cortados. Portanto, aquilo foi mesmo uma coisa mesmo só... Enfim, de favor. Ora bem, o Gil Vicente morreu não sabemos onde, diz-se que talvez em Évora, provavelmente então no ano de 1536, que será a mais provável. Porquê? Porque a partir dessa data não há mais peças nenhumas dele escritas. A partir dessa data, o nome dele também não aparece referido em mais documentos nenhuns da época a partir desse ano. Portanto, presume-se que ele de facto terá morrido nesse ano de 1536. Considerado o pai do teatro português, o Gil Vicente não começou do zero, logicamente. Teve contacto, tanto em Portugal como em Castela, com as representações litúrgicas que se faziam por alturas do Natal e da Páscoa e que eram conhecidas pelo nome dos mistérios. Também se faziam representações profanas nos atos das igrejas por ocasião das festas dos santos e das romarias, portanto, versando não só a vida de Cristo, mas também dos santos que se festejavam, ou até episódios da Bíblia. Havia também canções e poesias que eram declamadas pelos jograis de terra em terra, jograis esses que terão começado possivelmente lá na Provença, serão de origem provençal, mas que chegaram cá e caminhavam pela península. Havia também já repertório cómico, como os momos e os entremeses,
que eram, portanto, assim, mais aristocráticos e representavam na corte para, enfim, distrair os cortesãos, portanto, para a diversão da nobreza. E isso foi, portanto, é considerado um dos princípios das primeiras manifestações teatrais que houve em Portugal. Mas era tudo assim, coisas ainda muito improvisadas, sem qualidade literária. Muitas delas não passavam de pantominas quase sem palavras, não é? Que eram quase só palhaçadas, assim, sem falarem. Essas pantominas eram conhecidas pelos arremedilhos. Portanto, Gil Vicente, podemos dizer que foi, sem sombra de dúvidas, cabe-lhe a glória de ter sido, de facto, o escritor da primeira peça de teatro a sério escrita em Portugal. Mas a obra de Gil Vicente não se resume ao teatro, estendia-se também à poesia. Podemos citar vários vilancetes e cantigas, alguns que estão recolhidos na tal compilação que fez o filho dele, e que seriam também representados, cantados e tocados e recitados, não é? Lá na corte. Portanto, a obra dele reflete aquela mudança entre a Idade Média e o Renascimento. Estávamos no início do Renascimento. Fazem, portanto, a transição daquela época em que as hierarquias e a ordem social eram regidas por regras inflexíveis, e depois, então, enfim, o Renascimento, né, que veio trazer mais liberdade e em que se começou depois a questionar essas ordens e essas regras. O Gil Vicente, portanto, foi o primeiro representante desta literatura renascentista portuguesa que estava a começar a nascer e cujos grandes poentes, né, foi, como sabemos, o Vaz de Camões, com os Lusíadas e com o restante obra. O estilo do Gil Vicente deu, portanto, origem a uma escola, né, que ficou conhecida, né, pela escola vicentina, baseada numa linguagem muito popular, tendo como modelos a maneira de falar simples e muito quase de improviso do povo. E que isso é de facto característico da sua obra. Ora bem, eu então agora desejaria apresentar-vos a tal grande obra que eu resolvi trazer-vos para vos mostrar, do Gil Vicente, que é a farsa de Inês Pereira, uma das suas farsas. Talvez a mais conhecida, ou uma das mais conhecidas. Pelo menos que é considerada uma das suas obras-primas. Mas, portanto, eu antes de entrar aqui ainda a começar a falar da farsa da Inês Pereira, deve ser uma ideia sobre a obra do Gil Vicente em geral. Portanto, diz aqui na introdução ao livro, uma vasta introdução, muito bem feita, que diz que nessa tal compilação de todas as obras do Gil Vicente, feita, portanto, lá pelos filhos, constam 43 peças de teatro. 11 são em castelhano, 16 são mistas, são parte em português e parte em castelhano, e as restantes é que são só em português. E lá na compilação vêm catalogadas por, digamos, por géneros. Primeiro estão reunidas as obras de devoção, que são mais daquela primeira parte da obra do Gil Vicente, em que começa, portanto, com o tal monólogo do vaqueiro, depois o tal auto pastoril castelhano, que foi representado lá depois no Natal, e o auto dos Reis Magos, e depois a seguir o auto de São Martinho, etc. Outros por aí abaixo, portanto, obras mais de devoção. Mas muito depois, noutras fases posteriores, ele também, as obras dele tinham sempre uma grande parte de devoção, de religiosidade pelo meio. Portanto, por isso ele cataloga aqui, nesta parte, uma grande lista delas que vão até, quase até para o fim da vida. Depois, na segunda parte, estão as comédias. Traz aqui a exortação da guerra, o Dom Duardos, a Nau dos Amores, etc. Depois, numa terceira parte, vêm as farsas. Estas já que são realmente aquelas que faziam e que divertiam muito e que se eram piadas sempre sociais. E que são, de facto, ainda hoje, as obras mais conhecidas dele são quase todas farsas. A primeira das quais ficou muito conhecida, que era o Quem Tem Farelos. Quem tem farelos? Ponto de interrogação. Que era o primeiro verso da farsa e que ficou, portanto, conhecida mais por esse nome. Depois já o Alto da Índia, o Alto das Fadas, o Velho da Horta,
o Alto dos Físicos, que era a gozar com os médicos daquela época, que não percebiam nada daquilo, o Alto da Fama, esta aqui a farsa de Inês Pereira, que depois já vamos de falar, e outros por baixo, a do Juiz da Beira, também muito, muito célebre. E depois então, termina com um conjunto então de outras obras assim que ele chama as obras miúdas. Lá o filho chamava as obras miúdas. E é aí nessas que estão os tais vilancetes e cantigas e essas pequenas pecinhas que ainda não se chamariam, ainda não tinham categoria e dimensão para serem peças de teatro e que eram, portanto, representadas lá no corte e que ele reúne aqui na pasta parte final. Como disse, reúne 43 peças, mais estas peças miúdas. Mas há uma 44ª peça que veio a ser encontrada já agora em 1906 pelo Conde Sabugosa e que é uma peça bilingue e que é o Alto da Festa, que ele encontrou e então publicou e que está reunida, considerada, provou-se que de facto era do Gil Vicente e foi acrescentada e é a tal 44ª peça teatro do Gil Vicente. Há também notícias de outras peças, enfim, que nunca se encontraram, mas que se sabe que existiam, como por exemplo um tal de Parecer no Processo de Vasco Abul, que está referido no Cancioneiro do Rezende, do Garcia de Rezende. Há também, temos a certeza dos nomes de 3 autos que desapareceram, que eram o auto da aderência do Paço, o auto da vida do Paço e o Jubileu de Amor, porque constam no rol de livros defesos do Cardeal Infante e que, portanto, prova-se que existiam, mas foram dos tais que desapareceram e nunca mais foram encontrados. Portanto, em resumo, podemos considerar aqui, além da hipótese desta classificação por espécies, podemos também refazer uma classificação por, digamos, por fases. Numa primeira fase, em que eram sobretudo aquelas obras iniciais de caráter assim, mais religioso, que eram todas ou quase todas escritas em castelhano e que foi entre os anos de 1502, não é? Começou lá com o tal Auto da Visitação. Depois uma segunda fase, não é? Começou então na sessão de 1508 e que virá até 1516, que é aquela fase da sátira social, não é? Em que apresenta uma visão então já mais ampla da sociedade da época, aquela linguagem muito afiada que critica tudo e todos, em que adquire aqui a obra dele um caráter então já mais pessoal e mais profano, e portanto aquela primeira farsa de Quem Tem Farelos, o Alta Índia, a exortação da guerra são exemplos sim, clássicos. Entramos depois então na terceira fase, que seria a partir do ano de 1516 e que foi, portanto, até à morte dele. Foi então a fase da maturidade, em que ele continuou a fazer crítica de costumes, mas começou a ter também, assim, umas preocupações mais moralizantes. Voltou outra vez um bocado àqueles moralismos iniciais, quer dizer, misturando uma coisa com a outra. E é daí que vem, então, as suas famosíssimas as obras mais famosas. Começando, portanto, pela farsa de Inês Pereira e pelos Autos das Barcas. Aliás, a Barca do Inferno terá sido a primeira, digamos, obra desta última fase. Que, como sabemos, os Autos das Barcas são famosíssimos, são 3, que era a Barca do Inferno, a Barca do Purgatório e a Barca da Glória, ou a Barca do Paraíso. E, pronto, e outras farsas, como o do Juiz da Beira, do Clérigo da Beira, o Alto da Lusitânia, a Comédia do Viúvo, e tudo isso vai terminar na Floresta de Enganos, que foi a sua última obra que ele escreveu no ano de 1536. E então agora iria falar-vos daquela obra que eu vos propus falar em especial, que é a farsa de Inês Pereira, que já referi ali atrás. Ora bem, eu escolhi esta por várias razões. Uma delas de caráter sentimental, porque este livro terá sido, provavelmente, o primeiro ou um dos primeiros livros que eu comprei na minha vida com o meu ordenado quando eu comecei a trabalhar.
Bem, antes ainda de começar a falar da história do Colico que conta a peça de teatro, queria dizer porque é que o Gil Vicente resolveu escrever esta farsa. É que ele, toda a gente o estimava muito e o admiravam pelas suas peças de teatro que divertiam toda a corte. Ele tinha muita gente, era invejado por muita gente. E depois havia muito quem dissesse: mas é um imitador, ele copia as peças lá dos castelhanos e dos franceses. E então ele disse: ai sim, então, olha, deem-me um mote e eu escreverei uma peça sobre esse mote, que é para verem se é original ou não. E então disse, o mote foi este: mais quero asno que me leve que cavalo que me derrube. E então assim ele foi resolver fazer esta peça. A personagem principal é a Inês Pereira, que era uma jovem, assim, muito presunçosa, que dava farta de trabalhar para a mãe, lavrar, como se diz aqui, o termo que se usava na época, lavrar para a mãe. Lavrar é trabalhar em casa, na vida de casa. E queria casar-se para ser independente, para ter um marido que a governe e ter criados e não sei o quê. E queria casar com um homem rico e que a governasse. Um dia apareceu lá em casa uma alcoviteira, né, que era a Leonor Vaz, que lhe foi rogar um candidato a marido, que era um jovem, assim, pronto, de posses, que tinha terras e um herdeiro, mas que era assim uma pessoa muito simples, um campónio, que não tinha cultura nenhuma. E ela, quando o viu, assim, chega-te para lá, não quero, o que me faltava. Eu não quero, não sei, não quis. Ele era assim tão inocente que a mãe, quando ele chegou, estrategicamente, foi-se embora, mais a Leonor, e deixaram-no sozinho com ela. E ele, quando se viu sozinho com ela, ficou tão aflito que diz: Vossa mãe foi-se. Ora bem, sós nos deixou ela assim. Quanto eu quero me ir daqui. Não diga algum dema a alguém. E depois diz a Inês: Faz como havias de fazer. Nem ninguém o que há de dizer. O galante despejado. E ele diz: se eu já for já casado, de outra arte haveria de ser, como homem de bom pecado. Bem, o que é certo é que ele foi-se embora e fugiu, deixou-a lá sozinha, porque não queria de maneira nenhuma que ela fosse falada de estar ali a sós a conversar com um homem solteiro. Ela ficou pior que arreliada. E sim, isto não interessa. E depois então apareceram por ali uns judeus, daqueles sempre malandros, comerciantes que negociam com tudo, e que lhe foram propor um novo candidato. Esse sim, um sabidão, que queria era arranjar mulher que tomasse conta dele, que o governasse, porque ele era um teso. Ele apareceu por lá, juntamente com o seu criado. O criado só se lamentava, que vivia, quase morria à fome, que ele que nem comer tinha para ele, nem para o criado, que estava capaz de se ir embora. Mas ele diz: Não, aguenta aí, que desta que eu arranjo uma mulher, que isto vamos ficar a vida boa. E depois, pronto, quando lá chegou, começou com as suas conversas, com as suas larachas. Ele tocava viola, cantava, que nem um lírio, e armava-se em grande, e ela, pronto, claro, gostou logo dele, e pronto, e que logo nas parrelas casou com ele, e pronto. Só que mal se apanha casado com ela, ele revelou-se logo quem era. Quando a Inês Pereira começou a cantar, ele diz-lhe: Vós cantais, Inês Pereira, em vodas mandáveis vós? Juro ao corpo de Deus que esta seja a derradeira. Se vos eu vejo cantar, eu vos farei assoviar. E diz ela: Bufé, senhor meu marido, se vós disso sois servido, bem o posso eu escusar. E diz ele: Mas é bem que o escuseis,
e outras coisas eu que não digo. Diz ela. Porque perdais vós comigo. Diz ele. Será bem que vos caleis, e mais sereis avisada, se não me respondais nada em que ponha fuga tudo. Porque o homem sesudo traz a mulher sopeada. E continuou a ameaçá-la, ameaçá-la, ameaçá-la. Às tantas ele diz para o criado, eu vou-me para a Guerra da África, que está na altura, não é? Os portugueses iam fazer guerra aos mouros no norte da África e então os nobres iam lá, os jovens nobres, a guerrear, a ajudar o rei para depois terem merecimento para serem armados cavaleiros. E ele diz, moço, às partes de além vou-me fazer cavaleiro. Tu has de ficar aqui. Olha por mor de mim o que faz a tua senhora. Fechá-la-ás sempre de fora. Vós lavrais, ficai por aí. Depois, pronto, assim foi, ela falou, e o criado lá tomou conta dela, e ela, coitada, era uma desgraçada, sempre fechada em casa, triste. Um dia, o criado chega lá à casa com uma carta na mão. De quem era? Era de um irmão da Inês Pereira, que também andava lá na guerra também. E o que é que o irmão lhe dizia? Mandava-lhe notícias lá da guerra, dizia-lhe que, entre outras coisas, dizia: sabei que indo vosso marido fugindo que a batalha para a vila, a meia légua de Arzila, o matou um mouro pastor. Ora ela diz logo para o criado: dai-me cá, vós, essa chave, e vós tratar de vida. E o moço: oh, que triste despedida! Oh, que nova tão suave! Desatado é o nó, diz ela. Né? Se eu por ele ponho dó, o diabo me arrebente. Para mim era valente e matou um mouro só. Ela armada em valentão e afinal era um bardolas que pastou um simples pastor mouro para matar. Então ela ganhou juízo, mandou chamar outra vez a Leonor Vaz, traz-me cá outra vez o Pedro Marques, e assim fez. A Leonor Vaz levou lá outra vez o filho, o Simplório, e ela depois lá o namorou, e lá casou com ele, e enfim, era tão bom, tão anjinho, que inclusivamente chegou ao ponto de ser ele a levá-la às cavalitas para ela se encontrar com um velho apaixonado quando era nova e que apareceu depois por ali. Era ele próprio que ele levou ao amante. Portanto, uma crítica muito grande, uma crítica social fantástica. E quanto ao texto, não é assim tão difícil como isso. Pronto, o português daquele tempo ainda era um português muito original. Aliás, a maneira dele aqui escrever é tudo muito como o povo fala. Olha, eu na minha aldeia, ainda hoje há muitas palavras que o povo fala assim. Fala como ele aqui escreve. Pronunciam as palavras e usam estes termos que hoje, enfim, já são considerados desatualizados e arcaicos, mas que lá nas aldeias ainda falam esse português. Portanto, é uma obra maravilhosa, esta e todas as outras obras do Gil Vicente são obras fabulosas. E pronto, olha, por hoje é por aqui me fico, nem que quisesse, não tenho tempo para mais. Espero que tenham gostado de mais esta conversa sobre um grande escritor, neste caso o iniciador do teatro português e, quiçá, do teatro europeu, porque, por exemplo, o Molière é muito mais tardio, inspirou-se provavelmente até nas obras dele, e por isso um grande escritor que tem todo o valor e merece muito ser lido e estudado. Pronto, para a semana, se tiver vida e saúde, se Deus o permitir, cá estarei de novo para vos falar sobre outro autor importante da literatura mundial. Por aqui me fico, passem muito bem